Você já fez algo no seu corpo para agradar os outros mais do que a você? Como saber seu valor se desde sempre te ensinaram que ele tem a ver com a aparência? A minha irmã feia é só o pretexto, porque o que vai ser mostrado aqui é o preço que as mulheres pagam para se encaixar num padrão que nunca escolheram. E aí, pessoal, espero que estejam bem. A minha irmã feia, ou Den stilige Stesøsteren, filme norueguês de 2025 da diretora estreante Emily Blichfeldt. Ao final deste vídeo, sem spoilers, você vai saber mais sobre padrões de beleza, sofrimentos para atingi-lo, o desejo das mulheres em serem socialmente validadas ao serem escolhidas por um homem. E nem precisa ser o príncipe desejado pelas mulheres deste filme. E que a Cinderela é a vilã para sua meia-irmã feia. Como acabei de adiantar, estamos diante da história da Cinderela. Várias versões da história existem há milênios em diferentes culturas, mas atualmente nós pensamos naquela versão da Disney. Nesta última, a fórmula é simples e devastadora. Moça boa, bonita e gentil, que é oprimida por mulheres más, feias e invejosas. No final, o príncipe a escolhe. E a beleza é a prova da bondade. Ou seja, beleza igual a virtude, feiura igual a maldade. É uma das mentalidades mais tóxicas que a cultura popular já produziu. E a gente engole ela com leite e biscoito na infância. A minha irmã feia pega esse conto, vira do avesso e pergunta: e se a gente contasse a história pelo ponto de vista da feia, que queria ser escolhida e não é? A protagonista Elvira não é bonita pelos padrões do mundo em que vive. Ela é cheinha, tem nariz protuberante, olhos esbugalhados, feição atrapalhada. Ou seja, não atende aos padrões esperados do século XIX. Ou no século XXI. Tanto faz. E ela até tenta ignorar, mas é lembrada disso o tempo todo. Mas Elvira tem um sonho. Ela quer casar com o príncipe. Não por ambição fria, ela é apaixonada pela ideia dele, pelos poemas que ele escreve, pela fantasia que ela construiu. Mas será que ela quer mesmo? Porque, antes de tudo, ela é uma menina que foi ensinada que o amor romântico com o homem certo é a chegada, é o destino, é a prova de que você vale. Pergunto a você, cara espectadora, será que isso também não ocorre contigo? A Adriana Ventura, escritora e influenciadora sobre sexualidade, fala sobre a síndrome da escolhida. Essa ideia de que as mulheres foram condicionadas a viver em função da validação social e acreditar que precisam de um homem para ter valor reconhecido. Elvira é fruto disso. Ela não escolheu esse sonho num vácuo. Ela foi ensinada a sonhar isso. Pela mãe, pelas amigas, pela sociedade, pelos contos de fadas que ouviu desde criança. Hoje em dia, essa mesma coisa é vendida pela grande mídia. Cinema, músicas, novelas, influenciadoras digitais. Como diz a sexóloga Regina Navarro Lins, a maior propaganda global é a do amor romântico. E já que eu mencionei a mãe de Elvira, Rebeca, vamos falar sobre ela, que é um dos personagens mais perturbadores do filme. Não porque ela é menstruosa, mas porque ela é reconhecível. Rebeca não é apenas uma mãe ambiciosa. Ela é o patriarcado que aprendeu a se reproduzir sem precisar de um homem para isso. Rebeca é uma mulher independente e forte, mas aprendeu as regras do jogo. Seja bela, seja doce, agrade quem tem poder e você será valorizada. E agora transfere esse aprendizado para a filha, como se fosse amor, como se fosse proteção. A gente vê isso hoje em coaches da internet que ensinam mulheres a serem mais femininas, como estratégia de poder. É uma troca implícita. Agrade o patriarcado e ele te protege. O filme é ambientado num século XIX impreciso, atemporal, e isso é ótimo como alegoria. Porque quando Elvira começa a se submeter a procedimentos estéticos dolorosos e grotescos para se adequar ao padrão de beleza exigido, o que você vê na tela não é história. É hoje, é agora.
É a harmonização facial que transformou o rosto de uma geração inteira de mulheres num mesmo rosto. Os lábios volumosos, as bochechas preenchidas, cílios enormes, a pele sem expressão, sem traço, sem identidade. Todas buscando o mesmo padrão. Todas saindo da clínica parecendo a mesma pessoa. O filme mostra isso com horror corporal explícito. E aí você entende a comparação com A Substância, também dirigido por uma mulher, Coralie Fajar. Os dois filmes falam da mulher que se destrói para atender um padrão que ela não criou. Mas tem uma diferença fundamental aqui. A Substância é sobre a mulher que já foi validada, que era ícone de beleza e tem medo de perder isso com a idade. A Minha Irmã Feia é sobre a que nunca foi validada e se destrói tentando chegar lá. São fases diferentes da mesma pressão social. Há referências a outros filmes da linha do body horror, especialmente a David Cronenberg dirigiu A Mosca, e tem uma cena que remete diretamente ao Laranja Mecânica, do gênio Stanley Kubrick, que mostra a Elvira contida, amarrada, olhos arregalados, o mesmo plano que é filmado aquela cena, e ela tem que suportar aquilo sem desviar. E sobre Agnes, a Cinderela, a moça linda, natural, que não se esforça para ser bela porque simplesmente é. O conto clássico quer que a gente a ame. E é fácil amar Cinderela no começo. Ela é gentil, ela sofre, ela é injustiçada. Mas à medida que o filme avança, você começa a perceber que Cinderela não é tão vítima quanto parece. Ela usa a beleza dela. Ela sabe o que tem. E ela sabe como isso opera no mundo ao redor dela. O conto de Cinderela foi construído para associar beleza com bondade. Mas o filme tem a coragem de mostrar que beleza é apenas mais um capital. E quem sabe que tem esse capital, em alguma medida, sabe também como usá-lo. Cinderela não é má, mas ela também não é pura e inocente da forma como o conto quer que você acredite. E o filme mostra de forma muito explícita. Tem mais uma camada que o filme explora muito bem. A competição feminina como produto do patriarcado. Elvira e Cinderela não são inimigas por natureza. Elas são colocadas em competição por um sistema que só tem uma vaga disponível, a do príncipe. Quando o prêmio é escasso e o critério é a beleza, as mulheres inevitavelmente se voltam umas contra as outras. E os homens nesse filme? Praticamente toda cena com o homem é uma cena de objetificação. Eles veem as mulheres como objetos de desejo, como peças a serem escolhidas ou descartadas. O príncipe, os nobres, os homens ao redor, todos operam dentro da mesma lógica. A mulher existe para ser desejada e o valor dela é determinado por quanto ela desperta esse desejo. É nojento, é grotesco, é real. E é exatamente por isso que funciona. A diretora Emily Blichfeld, que também assina o roteiro, estreia no longa com uma marca autoral muito forte e fez um sucesso considerável para uma produção europeia de baixo orçamento. É o tipo de filme que carrega uma autenticidade difícil de fingir, porque Blichfeld não está observando esse universo de fora, ela cresceu dentro dele. Destaque também para a fotografia, que alterna bem entre planos abertos, como de salões e bosques, remetendo a contos de fada, e aos ambientes fechados, intimistas, quartos apertados, closes dos personagens e em detalhes de seus corpos. É uma linguagem visual que espelha o tema. De longe, tudo parece bonito. De perto, é horror. A atuação de Leah Mirren como Elvira é o coração do filme. Ela carrega uma dor ressentida que nunca vira caricatura, pois seria fácil ficar só no ridículo. Mirren não deixa. Você sente a humilhação acumulada, o desejo genuíno, a loucura pela validação chegando devagar. Ela venceu o Amanda, o Oscar norueguês de melhor atriz revelação. Vale dizer que Mirren não é feia. Usaram aqui mais ou menos a mesma técnica daquela novela mexicana com muitas versões, Betty a Feia. Grande parte dessa construção física depende de próteses. Nariz, bochechas, queixo, braço. Construção tão bem feita que acabou rendendo uma indicação ao Oscar de maquiagem e cabelo. A ideia dos maquiadores era encontrar um ponto preciso. Elvira não é grotescamente feia.
Ela somente tem aquele tipo de fotos do antes, daquelas fotos de antes e depois de procedimentos estéticos. O roteiro é interessante, com uma estrutura que funciona, bons diálogos e humor negro em contato com o horror corporal visceral. No entanto, tem alguns momentos previsíveis, especialmente no final. Tem uma ceninha lá que quem viu vai lembrar que é meio telegrafado o que vai acontecer. Quando você termina o filme, se conseguir ter estômago inteiro ainda, porque ele revira isso, a pergunta que fica não é sobre Elvira, é sobre você. Quantas vezes você fez algo no seu corpo, na sua aparência, no jeito que você se apresenta para o mundo, não porque queria, mas porque precisava ser aceito? Quantas vezes você confundiu validação externa com valor próprio? A Meia Irmã Feia não é um filme confortável. Não foi feito para isso. Foi feito para te perturbar até você se perguntar: o quanto eu me pareço com a Elvira? E antes de concluir, eu peço seu like e para seguir o canal. A Meia Irmã Feia é um filme que usa o body horror não como um fim em si mesmo, mas como linguagem, para dizer que a violência que as mulheres sofrem em nome da beleza não é metáfora. É literal, é cotidiana, é ensinada de mãe para filha como se fosse cuidado, e internalizado como sofrimento para muitas mulheres. Nota 7. E aí, você já se submeteu a algo no corpo ou na aparência, não porque queria, mas porque precisava ser aceito? Conta aí nos comentários, eu respondo todos. E convido a ver meu pitaco sobre A Substância, filme de temática bem semelhante. Eu sou Cristiano Fontes, esse é o Pitaco Cinematográficos, usando o cinema para falar sobre a vida. E fica o meu abraço!